Eterno Deus, soberano Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, nosso Pai Celestial, Deus Santo, Justo e Fiel, diante da Tua presença, meu Senhor, eu elevo a minha voz em oração e glorifico o Teu nome, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui mais uma vez, para servir ao Teu reino, através deste veículo de comunicação. Obrigado, meu Pai, por tudo aquilo que já foi ministrado até o presente momento. Eu quero me colocar à Tua disposição, meu Senhor, para ser um instrumento em Tuas mãos para alcançar vidas através da ministração da santa e gloriosa palavra. Me ajuda, meu Senhor, a transmitir a palavra a qual o Senhor tem colocado no meu coração para esta oportunidade. Me ajuda, ó Deus, pela ação do Teu Santo Espírito, porque eu sei e eu creio que o Senhor deseja alcançar muitos corações nesta tarde, através da ministração das Sagradas Escrituras. E eu me declaro completamente dependente da ação do Teu Santo Espírito em meu favor e em favor daqueles que estão a ouvir esta programação pela ação do Teu Santo Espírito. Ser conosco, Pai, pois é em nome de Jesus que assim eu oro e em nome de Jesus que assim eu agradeço. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor, que nos concede mais esta oportunidade de desfrutarmos da sua presença pelo seu Santo Espírito e do alimento que é a sua poderosa palavra. Palavra que nos ensina, que nos molda, que nos aperfeiçoa, que nos conduz a uma vida de retidão na presença daquele que criou todas as coisas. Eu quero, juntamente com você, aprender um pouco mais a respeito das Sagradas Escrituras. O Senhor tem falado algo ao meu coração através da sua poderosa palavra e eu quero desfrutar desta oportunidade nesta tarde para compartilhar com você, amado ouvinte desta programação, uma porção das Sagradas Escrituras. Eu quero convidá-lo a, neste momento, abrir a sua Bíblia aí, se você tiver em um momento propício aí, ou no seu trabalho, ou até mesmo no aconchego do seu lar, se você puder abrir a sua Bíblia e ler comigo os textos que serão citados, será de fundamental importância para as nossas vidas. Então abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Nós vamos fazer a leitura de um versículo no capítulo de número 9. Lucas 9, nós vamos estar lendo apenas o versículo de número 23. É o versículo que vai dar respaldo àquilo que nós necessitamos ministrar nesta tarde da parte de Deus para a edificação das nossas vidas. Então, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9, vamos ler o versículo de número 23, que diz assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. A partir do momento que passamos a ter o menor entendimento das coisas, eu estou me referindo ao mundo natural. Então, a partir do momento que nós temos entendimento, que nós temos um raciocínio, passamos a assumir responsabilidades. Quando no aconchego do nosso lar, com os nossos pais, ainda crianças, os nossos pais, eles nos confiam algumas responsabilidades, como coisas simples, como, por exemplo,
varrer uma casa, passar o pano numa casa, lavar uma louça, colocar água nos vasilhames, na geladeira, enfim. A partir do momento que o ser humano ele começa a ter um raciocínio, que ele desenvolve ali um aprendizado, ele passa a assumir algumas responsabilidades. E todo aquele que assume responsabilidade, ele firma um compromisso. E o que é um compromisso? É uma obrigação assumida por uma ou por diversas partes. É um comprometimento. Isso nós aprendemos através do dicionário da língua portuguesa, que assumir um compromisso é ter um comprometimento com uma pessoa ou com várias pessoas. E o Senhor Jesus, através das Sagradas Escrituras, ele usou algumas expressões extremamente verdadeiras para com todos à sua volta. Sempre que o Senhor Jesus ele se encontrava em algum ambiente, ensinando a palavra, exercendo o seu ministério terreno, ele usou expressões fortes que naquela época impactavam vidas e nos dias atuais também impacta as nossas vidas. Por exemplo, em João 16:33, o Senhor falando ali aos discípulos, ele disse: neste mundo vocês terão aflições. Uma das expressões fortes do Senhor Jesus que impactou os discípulos naquela época, impacta cada um de nós quando ouvimos isso sendo ministrado ou quando lemos nas Sagradas Escrituras. Neste mundo vocês terão aflições. Em Mateus 28:20, nós vamos encontrar também uma expressão muito forte do Senhor Jesus. Ele diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Também foi uma expressão do Senhor Jesus, ali estando cercado pelos seus discípulos. Ele usou essa expressão para com a sua volta. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E em Lucas 9:23, que é o versículo ao qual nós lemos para dar respaldo àquilo que nós queremos ministrar nesta tarde, o Senhor Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Algumas expressões eu citei aqui da parte do Senhor Jesus, expressões muito fortes, e todas essas três que eu li nesta tarde são expressões que o Senhor Jesus usou em passagens bíblicas relacionadas à sua obra. Quando Jesus disse: neste mundo tereis aflições, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele estava instruindo os seus discípulos no tocante à sua obra. E é importante observar que o Senhor Jesus, ele sempre deixou os seus discípulos bem à vontade para fazer uso do seu livre arbítrio, que é decisão dependente apenas da vontade. É a nossa liberdade de escolher se queremos ou não. E o que é lindo da parte do Senhor Jesus é que ele não apenas ensinava com palavras, ele vivia aquilo que ele ensinava, que ele pregava para os seus discípulos. E é por isso que nesta tarde eu quero usar um texto bastante conhecido das Sagradas Escrituras, porém eu quero ler este texto, essa passagem bíblica, em uma linguagem que nos traz um melhor entendimento daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. É uma linguagem atualizada, uma linguagem dos dias atuais. O texto está no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53. A palavra de Deus vai nos dizer da seguinte maneira: o povo diz: quem poderá crer naquilo que acabamos de ouvir?
quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele. Nós os desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, ou como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime algum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Louvado seja Deus por esse texto do profeta Isaías no capítulo 53. Nós sabemos que esse texto é uma profecia de tudo aquilo que o Senhor Jesus iria enfrentar por causa da humanidade. Nós observamos através dessa narrativa que o Senhor Jesus se entregou a este chamado, a este compromisso, a esta responsabilidade. Então, quando ele falava para os seus discípulos a respeito das aflições, quando ele falava para os seus discípulos a respeito de negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, o Senhor Jesus estava fazendo isso e transmitindo esta mensagem para aqueles que estavam ali, pode-se dizer como alunos. E ele estava dizendo que a obra que Deus tem para com o ser humano, através do próprio ser humano, é uma obra difícil, é uma obra dolorosa. Porém,
há liberdade de se escolher servir a Deus ou não servir. E foi isso que o Senhor Jesus disse em Lucas 9:23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então nós temos essa liberdade de escolhermos servir a Deus ou não servir. Porém, temos a consciência de que teremos aflições neste mundo. Teremos lutas constantes, enfrentaremos batalhas diárias. Mas o Senhor Jesus, Ele também nos deu uma garantia. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Eu gosto sempre de fazer comparativos do mundo natural com o mundo espiritual para que haja um melhor entendimento, porque esta programação tem como propósito alcançar também pessoas que não têm o hábito da leitura da Bíblia, pessoas que ainda não estão dentro do plano de salvação, ou seja, que não servem a Deus ainda de fato e de direito, porque não fizeram uma aliança de salvação com o Senhor Jesus Cristo. Então, quando se faz um comparativo do mundo natural com aquilo que a Bíblia está querendo transmitir aos nossos corações, há um melhor entendimento, porque o Senhor Jesus usou por diversas vezes essa estratégia de fazer comparativos através das parábolas. Quando Jesus estava no meio de pescadores, ele usava ali a linguagem dos pescadores para que houvesse um entendimento. Foi isso que ele disse a Pedro: vem que eu farei de ti pescadores de homens ou pescadores de almas. Isso é um comparativo com o mundo natural. Então, no mundo natural hoje, quando você ingressa numa atividade profissional, você está ali firmando um compromisso. Por exemplo, os jovens que ingressam nas Forças Armadas, eles estão ali firmando um compromisso de dedicarem as suas vidas a estudar, a se preparar fisicamente, a treinar com armamento, né? Com aquilo que ele vai usar para defender o seu país, a sua nação. Ali ele vai ter responsabilidades com aquilo que ele se propôs a fazer. Mas, de igual modo, ele tem a liberdade de servir as Forças Armadas, de servir o Exército, a Aeronáutica, ou a Marinha, ou não servir, ou escolher uma outra atividade no meio secular. Ele pode ser um advogado, ele pode ser um médico, ele pode ser um veterinário, ele pode ser um motorista profissional, ele pode ser um piloto de avião, sendo que tudo aquilo que ele se compromete a fazer, ele vai assumir responsabilidades, ele vai assumir um compromisso. E isso, de certa forma, vai lhe trazer algumas lutas, algumas aflições. A grande vantagem de se trabalhar em prol do reino de Deus é que, como a própria palavra diz, aquele que serve ao reino de Deus, ele acumula riqueza nos céus. E não há quem possa tirar aquilo que ele conquistou como galardão, como recompensa por prestar serviços em prol do reino de Deus. Então, a principal vantagem de se servir ao reino de Deus é que quando você trabalha para a terra, para o plano natural, as suas recompensas estão relacionadas a este plano e você corre o risco de, alguma forma, perder aquilo que talvez você conquiste com muito esforço, com muita dedicação. A palavra de Deus nos assegura que aquilo que nós conquistarmos da parte de Deus, por conta do nosso serviço em prol do reino de Deus, o ferrugem não vai consumir, a traça não vai consumir, como também o ladrão não tem como pôr a mão e arrancar, porque está guardado nos céus, e nós iremos receber esta recompensa do próprio Deus como forma de galardão. A outra grande vantagem que nós observamos através das Sagradas Escrituras é que, quando você ingressa numa empresa
ou então em um órgão público para prestar um serviço para a sociedade, aquele que lhe contratou, nem sempre ele vai estar com você em todos os momentos para lhe ajudar a exercer aquela tarefa, aquela responsabilidade e aquele compromisso. O Senhor Jesus, ele está dizendo através da sua palavra que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando ele diz que no mundo teremos aflições, ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele está nos assegurando que vai nos conceder vitória se nós ficarmos na dependência, com compromisso, com responsabilidade. Louvado seja Deus pela sua palavra. Queridos, toda palavra que Deus faz com que chegue aos nossos corações, ela tem um propósito, ela tem um alvo específico. E buscando da parte de Deus uma palavra para esta oportunidade, assumindo um compromisso com Deus, uma responsabilidade de também ser instrumento de Deus para ministrar a sua palavra, eu me coloquei à disposição do Senhor para receber uma orientação e transmitir através desta programação. Para a glória de Deus, eu tenho uma vasta relação de irmãos e de irmãs que pregam a palavra de Deus, que se colocam à disposição para estarem aqui conosco para fazer esse trabalho. Mas eu sinto um peso, uma responsabilidade de também me colocar à disposição do Senhor para ser um instrumento, além de conduzir o programa, além de apresentar o programa, ministrando louvores, interagindo com os ouvintes da programação, eu também, de livre arbítrio, me coloco à disposição do Senhor para que Ele me dê uma palavra como aprendizado para a minha própria vida, mas que também eu possa compartilhar esse aprendizado para com aqueles que ouvem esta programação ou que em outras oportunidades, em algumas igrejas, a gente possa também estar compartilhando este aprendizado com os irmãos. E a gente que busca uma palavra da parte de Deus, o Senhor nos conduz a textos, a gente começa a ler, começa a estudar, começa a pesquisar, começa a concordar com outras passagens bíblicas para a gente encontrar o alvo, aquilo que o Senhor quer nos transmitir como parte fundamental da sua palavra. E foi isso que me ocorreu. Eu busquei ao Senhor saber o porquê desta palavra, desses textos, destas partes dos versículos em destaque, o que é que o Senhor estava querendo transmitir ao meu coração, como também o coração daqueles que iriam estar ouvindo esta mensagem, como é o caso daqueles que me ouvem neste momento e que irão ouvir posteriormente através das redes sociais. E o Senhor falou algo importante ao meu coração para dois tipos de pessoas. Primeiro, para aqueles que põem a mão no arado e assumem um compromisso e uma responsabilidade de livre e espontânea vontade de servir ao reino de Deus. Todos nós, queridos, que nos dispomos a fazer a obra do Senhor Jesus, quer seja entregando uma literatura numa praça, quer seja participando de um trabalho de oração, de evangelismo nas escolas, nos presídios, nas praças públicas, através das cruzadas, qualquer serviço que você se dispõe a fazer em prol do reino de Deus, nós enfrentamos muitas lutas, nós enfrentamos muitas adversidades, nós enfrentamos retaliações do inimigo, nós estamos em batalha constante com o inimigo, com o reino das trevas, para sermos instrumentos de Deus, para socorrermos outras pessoas. Quero mais uma vez fazer um comparativo natural. Um filme bastante conhecido, que é o filme do Rambo, né? Hoje já não passa mais o filme do Rambo, mas é um filme de série onde um soldado se dispôs a socorrer pessoas, a resgatar pessoas. Era um homem preparado pelo exército americano e sempre quando se precisava de uma missão muito difícil,
se enviava ao Rambo para resgatar pessoas. E ali ela enfrentava diversas situações de luta, de combate, de dores, de aflição, de sobrevivência. Então, aquele que se dispõe a servir ao reino de Deus tem lutas constantes e os ataques são de várias formas, né? O inimigo investe contra as nossas vidas diversas formas. Às vezes ele tenta nos fazer desanimar, colocando em nós a tristeza, o desânimo. Às vezes tenta implantar na nossa mente a incredulidade de acharmos que não está valendo a pena servir ao reino de Deus por conta de tantas lutas. Às vezes são as enfermidades, às vezes são problemas de ordem no plano físico, uma falta de energia, um aparelho que dá um problema, que dá uma pane, uma caixa de som que para de funcionar. Enfim, as lutas são constantes e são diversas. Às vezes a gente tem o compromisso de ministrar uma palavra de Deus, a gente se consagra, a gente jejua, se prepara espiritualmente para isso. Durante a noite, a gente enfrenta luta de insônia, ou às vezes um vizinho passa a noite ouvindo música num som alto. E todas essas coisas são aflições que vêm sobre aqueles que se dispõem a fazer a obra em prol do reino de Deus. E a primeira pessoa a qual o Senhor dirige uma palavra nesta tarde são pessoas que se encontram nessa situação, querendo fazer a obra de Deus, se dispondo de livre arbítrio, assumindo um compromisso e uma responsabilidade de fazer a obra de Deus, mas às vezes se encontra desanimado, enfraquecido por conta de tantas aflições, de tantos alevantes da parte do inimigo para nos fazer parar. A palavra de Deus ao meu coração e ao teu coração é que, ao olharmos para a narrativa de Isaías no capítulo 53, nós entendemos que não foi fácil para o Senhor Jesus. Foram muitas aflições, foram muitas lutas, foram muitas as investidas do inimigo do reino das trevas, através das pessoas que cercavam o Senhor Jesus. A luta foi muito grande, mas também a recompensa para com o Senhor Jesus, ela foi de tamanho imensurável. É lógico que eu e você não iremos alcançar uma recompensa tão grandiosa quanto a do Senhor Jesus. Mas tem recompensa para mim e para você que nos dispomos a fazer a obra de Deus. Recompensa tanto no plano terreno e natural, como também recompensa a qual nós iremos receber os nossos galardões quando estivermos na presença daquele que nos chamou, nos separou, nos capacitou e enviou para cumprir um chamado tão importante, que é povoar os céus com almas resgatadas pelo poder da palavra e pela ação do Espírito Santo de Deus. Então, a primeira mensagem desta tarde é para nós, obreiros, soldados, ceifeiros, compromissados com o reino de Deus. Devemos seguir adiante, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus, que nos fez uma promessa de estar conosco até a consumação dos séculos. Outra classe de pessoa a qual o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração são pessoas que recebem esse benefício, quer seja através deste programa de rádio ou através de tantos outros programas que têm essa responsabilidade de transmitir a palavra que cura, que liberta, que sara, que salva, que transforma o ser humano. Pessoas que recebem a ministração da palavra ou de louvores em via pública, nas praças, aqueles que recebem uma literatura, aqueles que estão nos leitos de hospitais ou encarcerados em cadeias, em presídios. Essas pessoas que recebem a visita daqueles que são enviados por Deus. Através dessa mensagem, nesta tarde, Deus também quer falar ao teu coração. Você que está sempre conosco acompanhando esta programação, Deus tem algo a falar ao teu coração nesta tarde, através desta ministração. Aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração, para transmitir para cada um dos amados ouvintes, ou cada um dos seguidores
através das redes sociais. Valorizem isso que vocês estão recebendo da parte de Deus, através daqueles que com compromisso e responsabilidade fazem a obra do Senhor Jesus, ministrando a palavra, ministrando orações, aconselhando, levantando clamor em oração em favor da vida de cada um de vocês. Nós aprendemos do Senhor Jesus através da sua palavra. Nós, de livre e espontânea vontade, nos dispomos a enfrentar as aflições de um soldado em prol do reino de Deus. Nós, de livre e espontânea vontade, temos assumido a responsabilidade de negarmos as nossas vontades, os nossos desejos e nos prepararmos espiritualmente para servirmos o reino de Deus, tomando a cada dia a nossa cruz. Nós que cremos que o Senhor Jesus está conosco, nos ajudando a fazer a sua obra. Então, tudo isso deve ser valorizado por você, que recebe a palavra, que recebe uma oração intercessória, que recebe uma orientação. Valorize isso da parte de Deus. Não estou querendo mérito para nenhum de nós. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Porém, você precisa honrar aqueles que se dispõem a serem instrumentos de Deus para abençoar as suas vidas. A forma que você pode fazer isso é se dispondo a ouvir com atenção. É também orando e intercedendo em favor daqueles que se dispõem a abençoar a sua vida sendo instrumento de Deus. Então a orientação de Deus para a minha vida e para a sua vida nesta tarde foi esta. Você que está com a mão no arado, fica firme, segue adiante, tem recompensa para nós. E aqueles que recebem esse trabalho ou tantos outros trabalhos evangelísticos, que valorize isso da parte de Deus em benefício da sua vida. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para esta oportunidade. E eu quero louvar a Deus por esta oportunidade que Ele me concedeu nesta tarde, de ser instrumento de Deus para abençoar a vida de todos os nossos ouvintes. Vamos orar, finalizando o trabalho desta tarde. Eterno Deus e soberano Senhor, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Santo Deus, por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido, de compartilharmos a Tua Palavra com aqueles que estão a ouvir esta programação neste momento, como também com aqueles que serão alcançados através das redes sociais. Obrigado, Santo Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo, pela Tua orientação e também pelo Teu consolo para com aqueles que muitas vezes sentem-se desanimados, entristecidos, chegando até a pensar que não vale a pena fazer a obra, porque as lutas são tamanhas, os alevantes são constantes. Meu Deus, obrigado porque verdadeiramente Tu és o nosso Consolador e está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ser com aqueles que ouvem esta programação, que porventura estão enfermos. Cura-os, restabelece-os, Senhor. Ajuda-os nas suas necessidades físicas e espirituais. Eu oro também por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão passando por algum problema de ordem financeira. Eu oro por aqueles, meu Pai, que necessitam ainda de serem salvos. Trabalha pelo Teu Santo Espírito, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu oro em favor daqueles, meu Pai, que me ajudam a fazer esse trabalho, quer seja orando, quer seja vindo aqui ao estúdio para juntos fazermos esse trabalho, como também aqueles que contribuem financeiramente para a realização desse projeto, a qual o Senhor tem nos confiado, que é de ganhar almas para o reino de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro desta forma. E por tudo já te agradeço, Santo Deus. No nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Amém e graças a Deus.